Boa tarde, eu sou o professor Rogério. Hoje nós vamos dar continuidade, né, aos conflitos que levaram à Segunda Guerra Mundial. Então, na aula passada, a gente, né, viu o que foi a formação do Terceiro Reich, né, ou do Eixo. Então, o Eixo, como uma organização entre Alemanha, Japão e Itália, né, para buscar, né, impor os seus desejos expansionistas e imperialistas no mundo depois da Primeira Guerra Mundial. E hoje nós vamos trabalhar sobre uma visão da Alemanha. Então, como a Alemanha, ela vai trabalhar a região que vai ser chamada, né, de área vital da Alemanha. Então, como é que a Alemanha, né, ela vai se relacionar com essa área vital, e como essa área vital ela vai, né, levar a declaração de guerra entre a Alemanha e os outros países. Então, o início dos conflitos que marcaram a Segunda Guerra Mundial e a formação do espaço vital ou o Terceiro Reich. Bem, então, para a gente entender aqui. Então, a Segunda Guerra Mundial ela entrou para a história, né, como um dos acontecimentos mais impactantes, né, para o século XX, né, então, causando milhões de mortos, a destruição de quase toda a infraestrutura da Europa, mas seu legado pode ser bem mais horrível do que os documentados. Né? Então, a Segunda Guerra Mundial ela tem várias coisas ainda que estão sendo estudadas e, né, e devem ser melhores determinadas para que isso nunca volte mais a acontecer, levando em consideração que esse é o papel de um historiador, né, trabalhar visões, né, de história onde esses males nunca mais voltem a acontecer. Bem, então, o determinismo social e cultural levou ao extermínio de milhões de pessoas, né, por mais diversas minorias. Assim, o Holocausto foi um desses episódios vergonhosos de nossa história. Então, a questão do determinismo, né, onde um grupo se colocava como superior ao outro, então isso era a justificativa de sua exploração, de seu extermínio. Bem, então, esse conflito se justificou após as crises econômicas e sociais que emergiam da Primeira Guerra, né? Então, assim, os horrores desses conflitos apenas mostrou que há, né, de mais tenebroso na essência humana. Então, nesse sentido, né, então, os problemas justificados na Primeira Guerra Mundial que vai gerar as bases para o conflito da Primeira Guerra, principalmente as teorias, né, as teorias de superioridade e a busca por questões econômicas. Bem, então a formação do Terceiro Reich, né? Então, o Terceiro Reich, né, foi uma tentativa de resgate, né, pelo povo alemão, né, de formar os dois anteriores grandes períodos da história alemã. No caso, o Sacro Império Germânico, que tem início em 962 depois de Cristo, quando os povos germânicos tentaram unificar o território alemão, né, reunificar o Império Romano sobre a tutela, né, sobre o comando dos alemães, e em 1871 com a unificação da Alemanha, né, pelo von Bismarck, que vai unificar o território, o reino alemão, que vai expandir o seu território com colônias na Ásia, na Oceania, e isso, né, vai ser resgatado pelo orgulho do Partido Nazista, que buscava recriar esse território, que vai ganhar o nome para eles de área vital, né, onde o povo alemão ele vai buscar, né, resgatar as glórias dos períodos anteriores, né? E isso também tem a ver com a superioridade que eles acreditavam em ter, uma superioridade do povo ariano, que iria dominar os outros povos do planeta Terra. Então tem todas essas questões aí voltadas a isso. Bem, então, segundo, né, a teoria, o Reich era um projeto para durar 1000 anos, coisa que nenhum dos três Reiches conseguiu. Então, nesse sentido, o Império Alemão, que teve início com Bismarck em 1871, ele durou até o final da Primeira Guerra Mundial, né? E hoje, né, nós temos que entender que esses confrontos, esses fantasmas, né, vão ser, né, algo negativos que não vão, né, contribuir com a herança dos filósofos gregos, no caso de Kant, Nietzsche, Hegel, né? Então, esses filósofos alemães que vão trabalhar uma visão de mundo, mas principalmente Nietzsche, que vai trabalhar a questão da visão do super-homem, né? Que era um homem voltado para o bem, né? Voltado para ser um povo que iria guiar a humanidade para um bem maior. Só que eles
o legado do Nietzsche ele foi disturbado, ele foi, né, manipulado, porque o Nietzsche nunca trabalhou essa superioridade alemã para escravizar os outros povos, mas sim para guiar. O guiar é diferente de dominar. Então, guiar é orientar e não impor a sua vontade. Bem, então aqui nós temos, né, uma visão aqui que o Nietzsche, com certeza, ele não iria aceitar sobre essa questão de uma superioridade alemã sobre os outros povos, né? Então, aí, né, tem uma manifestação do Estado nazista, né, na Alemanha, quando o Hitler chega ao poder. Bem, então, o espaço vital que nós estávamos colocando. Então, a perspectiva de Hitler, né, que também é um grande precursor do nacionalismo alemão na Primeira Guerra Mundial. Haja vista que o Império Alemão havia ruído com a Primeira Guerra, com isso, né, perdido grandes territórios, no caso da Alsácia e a Lorena, que foi dominada pelo Bismarck na Guerra, né, franco-prussiana, no século XIX, só que foi perdida na Primeira Guerra Mundial. Então, quando começou a amadurecer a ideia do nazismo, né, do Partido Nazista na década de 20, com, né, com o conceito já elaborado, né, pelo Herzl, né, caiu como uma luva, como aponta o historiador, vários historiadores, sobre a questão principalmente da obra A Terra Negra, né, que Terra Negra remete a terras férteis. Né, então, o Holocausto como uma história de... Né, então, o Holocausto, né, história e advertência para Hitler. Então, o espaço vital era encarado não apenas no sentido político-econômico, mas também no sentido, né, de propriedade, né, propriamente, né, ecológico. Então, os alemães como superiores aos outros povos, que poderiam dominar os outros povos. Então, aqui, né, nós temos alguns exemplares do livro produzido pelo Hitler na prisão, que é a minha luta, né? Então, ele começa: a natureza desconhece limites políticos, escreveu Hitler. Então, para o Hitler, a natureza ela não tem limites políticos. Né? Então, ela põe, né, forma de vida neste mundo e deixa livre para jogar com o poder. Né? Então, a questão da natureza, como se fosse a sociedade natural, ela tem a ver com o jogo de poder. Então, quem é mais evoluído teria condições de dominar os outros. Né? Então, como política era a natureza, então, e natureza era a luta, não havia pensamento político possível. Então, para ele, uma questão de superioridade. Então, os mais fortes tinham o direito de subjugar os menos fortes. Então, isso, né, vai dar uma base do manifesto biológico que foi criado, né, que foi trabalhado por ele mesmo dentro de sua obra, sobre a questão da formação do espaço vital. Bem, então, para conseguir esse espaço vital, o Hitler ele tinha a ambição de reunir todos os povos de origem germânica no mesmo estado. Então, em 12 de março de 1938, ele vai anexar a Áustria. O Hitler, como retratado em várias obras, mas é sempre bom a gente ressaltar, o Hitler ele não era alemão, ele era austríaco. Então, o sonho do Hitler era reunir todos os povos de origem alemã sobre o mesmo governo. Então, nesse sentido, assim, desde 1919, assim, os austríacos tinham desejo de fazer parte dessa grande nação germânica. Só que isso vai caindo em desuso, principalmente da Primeira Guerra Mundial, mas isso retorna muito forte depois da Primeira Guerra Mundial. Tanto é que 12 de março de 1938, o Hitler ele entra, né, na Áustria e ele é recebido como um herói, como a gente pode ver nessa imagem aqui. Então, o povo austríaco recebendo os nazistas como heróis e salvadores da pátria, porque a Áustria também estava passando por um momento muito sério, né, de crise econômica depois da Primeira Guerra Mundial. Então, a invasão da Polônia aconteceu oficialmente na madrugada de 1º de setembro de 1939, com os alemães mobilizando 1,5 milhão de soldados. Né? Então, os alemães vão invadir a Polônia para também unificar a Polônia, que era de origem germânica, para o seu território. Então, além de penetrarem no território polonês, os alemães atacaram cidades portuárias ali da região, né? Principalmente com encouraçados, entre outros ataques, né? Voltados principalmente à cidade portuária de Danzig, né? E essa questão vai entrar para a história. Então, aqui nós temos, né, a imagem do Adolf Hitler, né, saudando os seus soldados, né, que iriam para o combate na Polônia. Então, a declaração de guerra, né, foi uma questão voltada à invasão da Polônia. Né? Então, os ingleses proibiram os alemães de invadir a Polônia, mas eles fizeram essa prática. E essa prática expansionista, né, vai levar
né, os alemães, né, à Segunda Guerra Mundial, e isso, né, vai, principalmente os alemães com essa medida expansionista, vai levar ao extermínio, ou tem buscar o extermínio dos povos como os eslavos. Aqui nós temos todos os países que lutaram contra os nazistas, que declararam guerra contra os nazistas naquele momento, e isso, né, vai ser uma propaganda voltada para o combate do mal que estava se levantando, que era o nazismo naquele período. Bem, então, a invasão da França, os alemães eles vão invadir primeiramente a Holanda e a Bélgica, né, eles vão tomar um forte militar, um forte da cidade Eben-Emael, né, que é por paraquedistas, que era uma região considerada inalcançável, né, que era uma região considerada invencível. Só que os alemães eles vão conseguir derrotar e tomar aquela região. Depois eles vão entrar na França, então a derrota, né, da cidade de Vichy, né, então o regime francês colaborou com o nazista na guerra, outra parte da França foi ocupada por tropas alemãs, mais ao sul do país, né, formando-se um grande grupo de resistência, né, liderado por Charles Gaulier, né, então após a batalha na França, os alemães voltaram para o Reino Unido, para a Inglaterra, realizando pesados ataques aéreos contra a cidade de Londres. Então, o Hitler ele vai tentar atacar a sua maior rival, que era a Inglaterra. Bem, quando nós falamos em União Soviética, nós temos que entender que a Operação Barbarossa, que teve início em 22 de junho de 41, então ela marcou o início do conflito da União Soviética com a Alemanha, só que isso tem algumas precauções bem interessantes a gente entender, né, porque foi uma batalha, né, que foi considerada a Operação Barbarossa, que foi a mobilização de mais de 3 milhões de soldados, né, que vão entrar na União Soviética, que estava pouco protegida. Né? Mas por quê? Porque os alemães os alemães e os soviéticos tinham um pacto, né, de não agressão. Né? Então, para surpresa dos soviéticos, os alemães atacaram. Só que, nesse sentido, né, então, por que isso? Porque anos antes, em 1939, os alemães e os soviéticos tinham assinado um pacto de não agressão, e isso, né, vai determinar a divisão do território da Polônia, criando um corredor polonês, né, que limitaria a tentativa de invasão da Inglaterra pela região ali da Polônia. Né? Mas por que os alemães atacaram a União Soviética? Né? Principalmente sobre a questão material, porque os soviéticos, eles detinham uma fonte muito grande de minerais, como ferro, e carvão e petróleo. Então, isso vai fazer com que a região ali da União Soviética fosse muito importante para o financiamento da guerra. E além também da dominação da região da Ucrânia, que era uma região fértil, e havia a produção de muito trigo. Então, essa região seria muito cobiçada pelos alemães para nutrir o povo alemão durante a guerra. Então, além do projeto da União Soviética, né, estipulava a escravidão do povo eslavo, né, então, para os alemães pudessem sobreviver, esse projeto constituía, né, no espaço vital, defendido pelo Hitler, que tinha um fundamento para a formação do Terceiro Reich, então, o Império Nazista. Durante a conquista da União Soviética, os nazistas tentaram implantar um plano estabelecendo 30 milhões de eslavos deveriam morrer de fome para que os alemães pudessem se alimentar. Então, esse plano, né, foi esquematizado por Albert Beck, né, chefe da agricultura nazista. Então, essa questão de que os superiores deveriam ser mantidos pelos inferiores. Então, aqui nós temos uma visão, né, do império dos soldados germânicos, né, o que eles consideravam sua supremacia. Bem, então, nesse sentido, então, o que nós podemos concluir? Que os nazistas buscaram a formação do espaço vital, né, da revitalização do Império Germânico, né, do Terceiro Reich, foi ganhando o nome de Terceiro Reich. Então, a população austríaca e polonesa receberam os nazistas como salvadores. A invasão da França ocorreu, por sentimentos de revanchismo, né, pela perda da região pela Lorenza, né, da questão daquela região que foi conquistada pelo Bismarck durante a Guerra Franco-Prussiana. Então, a invasão da Polônia significou o fim do pacto de não agressão entre soviéticos e alemães, além de buscar recursos básicos como ferro e petróleo. Então, aqui nós temos o que significou o espaço vital para os alemães. Né? Então,
Nessa visão que nós trabalhamos hoje, então, qual era o impacto? Né? Então, qual era o impacto da formação dessa área vital? Né? Que os alemães eles expandiram seu território e isso vai levar à formação da Segunda Guerra Mundial. Então, o que nós vamos ver na próxima aula? No caso, o declínio do Império Germânico. Quando é que a Alemanha ela começa a perder a guerra? E olhando a guerra também para o lado, né, do Extremo Oriente, Japão e Estados Unidos. Bem, gente, então espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que é muito conteúdo, nós podemos sempre estar aprofundando sobre isso. Né? Então, recomendo que vocês pesquisem mais sobre o assunto, busquem discutir mais um pouco mais a fundo essas teorias. Agradeço a todos e até a próxima. E muito obrigado. Tchau, tchau.